Boa tarde, quinto ano. Vamos retomar os nossos assuntos. Concluímos uma semana de avaliação e agora vamos retomar os conteúdos de história. Página 79, que tem como título A Conquista dos Direitos no Brasil. Nas primeiras décadas da colonização portuguesa na Europa, no século XVI, até a libertação dos escravizados em 1888, apenas uma parte da população brasileira era livre. Até o final do século XIX, a escravidão era permitida por lei, embora muitas pessoas não a considerassem justas. Vou pegar esse primeiro parágrafo para que a gente possa explorar todo o conhecimento. A escravidão, nesta época aí, era algo legal, ou seja, não é legal de que era legal, não, é de que ela era por lei permitida, certo? Então, mesmo que muita gente considerasse isso injusto, mas era permitido. Houve uma época do auge, ou seja, houve uma época em que a escravidão estava lá em cima, certo? E essa escravidão durou aproximadamente, a escravidão no Brasil durou aproximadamente 3 séculos, ou seja, mais de 3 séculos, ou seja, mais de 300 anos. Os africanos, eles eram trazidos à força para o Brasil e eles eram obrigados a trabalhar nas atividades mais duras, mais severas que tivesse. Esses era trabalho para os escravos. Além do trabalho duro, de muitas horas, de trabalho, ainda eram castigados e violentados, certo? E alguns não aguentavam e fugiam para os quilombos. Alguns conseguiam fugir, outros não, certo? E alguns iam para os quilombos. O que eram os quilombos? Eram localidades formadas por negros para abrigar aqueles outros negros que conseguissem fugir, certo? Era um lugar onde refugiavam os negros. Nós podemos observar aí na página ainda 79 uma obra de arte de Biardi, que o artista visitou o Brasil em 1858, ainda quando havia escravidão. Olha aí, e aí vocês vão responder como a resistência dos escravizados foi representada na pintura de Biardi. Perceba que parece que eles estão o quê? Fugindo, certo? Então aí nós podemos observar um ato de coragem, de resistência dos escravos tentando fugir, por certo, para um quilombo. Na próxima página, página 80, a imagem foi produzida por Jean-Baptiste Dembray, é um artista francês, certo? Que, como outros artistas também vieram ao Brasil para ensinar artes plásticas, e ao chegar aqui, eles vivenciaram também uma época também de escravidão. E aí nós podemos observar nesta obra de Biardi, feitores castigando negros, certo? Olha aí, vamos observar. E aí vocês vão responder, observe com atenção a imagem e responda. Então, nós vamos responder. Letra A. Que situações pode ser observada na figura de Dembray? O que é que está acontecendo aí? O negro está passando por castigo. Então, vocês vão responder. Que situação pode ser observada? Na sua opinião, Dembray tinha uma imagem positiva ou negativa da escravidão? Por certo, eu acredito que ele tinha uma imagem negativa, porque ele colocou a parte difícil para os escravos, uma parte de castigo, foi a parte que ele representou através da tela. E na questão 3, qual a diferença entre a representação das pessoas escravizadas na
gravura de Dembré e na gravura de Biard. Nós podemos observar que na de Biard, os negros têm uma atitude de coragem, de fuga, certo? Mas já na de Dembré, nós podemos observar aí que o negro está o quê? Amarrado. Ele já não está tendo a mesma oportunidade aí de fugir, ok? Então, ele está indefeso. Na realidade, nesta obra aqui, ele está indefeso. A gente vai voltar aqui rapidinho, olha aí. Aqui o negro está indefeso, pois está amarrado. Já nesta outra obra aqui, os negros estão vivenciando um ato de coragem pelo fato de fugirem, certo? Na página 81 fala assim, na segunda metade, deixa eu aqui colocar aqui. Na segunda metade do século XIX, muitas pessoas e associações passaram a ajudar os negros. Então, tinha muitas pessoas que ajudavam também os negros. Ajudavam tanto os negros a fugir, como também compravam a liberdade, pagando determinado valor ao proprietário. Vamos lá um exemplo. Eu sou negra e por algum acaso eu recebo a minha carta de alforria. Vamos lá, eu consegui ser agora liberta, eu sou uma negra liberta. Então, o que é que acontece? Eu vou trabalhar para comprar a liberdade de outros escravos. Eu, como escrava, poderia trabalhar e trabalhar como negra liberta e comprar a liberdade de outros negros. Assim também como tinha alguns abolicionistas que eram advogados, escritores, artistas, poetas, jornalistas, também que era contra e que comprava a liberdade dos escravos, certo? Então podemos observar aí, olha só. Cerimônia de entrega de carta de alforria. Então, o que era essa carta de alforria? Era uma carta de liberdade, quando uma pessoa escravizada pagava por sua liberdade. Então, o antigo dono escrevia uma carta que simbolizava a liberdade conquistada. Foi o que eu falei a vocês. Faz de conta que eu era uma negra escrava e aí eu consegui comprar minha liberdade. Então, eu tinha que ter uma carta de alforria. Por onde eu passasse, eu deveria levar aquela carta, ok?